Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar, né? Hoje é sexta-feira, dia... Que dia é hoje mesmo? Dia 30 de julho, tá? A gente hoje vai fazer a leitura do finalzinho do capítulo, né, de Mateus 13, 54 a 58. Né, Mateus 13, versículos 54 a 58. Paz e bem, Fátima, tudo tranquilo? Fátima, estou vendo aquela coisa que você perguntou, tá? Estou só dando a última acertada, mas fica tranquila que daqui a pouco eu te dou uma resposta, tá? Estamos nós aí na nossa atividade, né? A gente vai se organizando aí, fazendo as nossas coisinhas, né? Oi, Maria Alice. Paz e bem. E aí, Maria Alice, tá com muito frio ou pouco frio? Conta pra mim. Boa tarde, Maria Alice. Fátima recebeu meu recado. Que bom, beleza. A gente vai fazendo as coisas... A live, né? A gente virou uma comunidade, né? Denise, paz e bem. Djalma, Doraci, paz e bem. Maria Alice respondeu muito, também acho, Maria Alice. Eu tô aqui, olha, hoje eu saí cedo, fui trabalhar cedo, né? 6 horas já estava no hospital. Meu Deus do céu, que frio! Boa tarde, Denise. Boa tarde, Djalma, Doraci, paz e bem. Ângelo, meu querido, paz e bem. Denise, paz e bem, que fio é esse? É, Denise, é. Denise, isso aí é consequência vamos chamar, da que o povo chama de mudança climática, né? Entendeu? Ângelo, paz e bem, sabe? É até interessante, porque quando você começa a aquecer o planeta, né, você vai ter mais ondas de frio, né? Aí o pessoal assim, Bernardo, isso não faz sentido. Você está aquecendo o planeta, como é que você tem mais onda de frio? Porque quando você aquece o planeta, você muda as correntes do mar, né? A água do mar mais quente, mais fria em determinada região, né? Então você está esquentando a água do mar mais para o meio do mar e com isso você, por assim dizer, facilita das frentes frias vindo do Polo Sul avançar para dentro do continente, né? Do mesmo jeito, se você se lembrar muito tempo atrás, a igreja fez uma campanha da fraternidade que ela falava dos biomas, né? E uma das coisas que se dizia era que se a gente não tomasse cuidado com o bioma do Pantanal, com o bioma da floresta amazônica, né, a destruição desses biomas iam ocasionar falta de água. E a gente está vendo que isso acontece, né? Que a destruição desses ambientes está levando a uma falta de água nesse momento para a gente, né? É o que o Papa Francisco escreveu na Laudato Si sobre, né, tudo estar interligado, né? E é por isso que a gente falou em ecologia integral. Quando a gente fala em ecologia, as pessoas acham que a gente está falando de jardinagem. Não. Né? Quando a gente fala em ecologia, a gente está falando justamente sobre isso.
sobre essa ação do ser humano, né, na Terra, que leva ao sofrimento, à morte, à doença, né? E isso em si é um pecado. É interessante a gente pensar nisso, né? Mas isso em si é um pecado, porque tudo que se faz contra a criação e que coloca em risco a vida das pessoas é um pecado, né? Aqui, ó, Maria Alice, né, o cuidado da casa comum, exatamente, né? A casa comum. Nós todos vivemos numa única casa, né? E nós estamos tocando fogo nessa casa, né? Eu costumo dizer que não se enganem, né? O coronavírus ele estava quieto lá no canto dele. Foram mexer na terra dele lá, perturbar os morcegos que tinham o bicho lá, né? E aí acontece, né? Acontece. Bom, por isso que a gente tem que pensar muito, com muito cuidado essas coisas, tá, pessoal? Não é uma modinha, como muitos falam, tá? Bom, vamos começar, pessoal? Vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que estavam admirados e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Se vocês olharem no ano passado, vocês vão ver que eu fiz uma reflexão diferente do que eu vou fazer hoje. Hoje eu quero chamar a atenção no seguinte: Deus podia se manifestar para os seres humanos de outra forma. Podia, não podia? Né? Deus não se manifestou para Moisés na forma de uma sarça ardente, de um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia? Não é possível isso? Deus não podia ter desejado se manifestar para as pessoas de uma forma mais poderosa ou mais glamourosa? Oi, Fátima, paz e bem, né? Mas ele quis se manifestar na forma de um ser humano. Sabe, essa visão é uma visão essencial. Deus se manifesta na forma no ser humano. Deus se manifesta. Deus ele não cria uma situação que seja uma situação fantástica. E o pior é que às vezes a gente não nota isso, né? O que eu quero dizer com isso? Você olha para Jesus e fala assim: mas Jesus, né? Eles mesmos estranharam, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? A gente não conhece aqui
as primas ou sobrinhas dele, os irmãos, né? Porque a palavra irmão é uma palavra que deve ser falada como parente, né? Então hoje não conhece os parentes dele, não conhece a mãe dele, não conhece o pai dele, não viu isso tudo, né? Deus se manifesta no humano. E pessoal, isso é muito importante porque vamos entender de uma vez por todas. Nós fomos criados à imagem de Deus. Ah, Bernardo, mas o pecado corrompeu a natureza. Sim, é verdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Se existe hoje uma doença como Covid-19 é por causa do pecado original. Se nós morremos, é sim por causa do pecado original. Eu não discuto isso. Mas eu quero que a gente preste atenção numa coisa. Se a natureza do ser humano fosse tão corrompida, tão deformada, tão desnaturada pelo pecado original, ao ponto de não se reconhecer nela parte da essência da imagem divina, Jesus não poderia ter habitado o corpo de um ser humano, ele não poderia ter assumido o corpo de um ser humano, ele não poderia se manifestar no humano. Isso pode parecer um detalhe, mas isso tem uma implicação. Isso tem uma implicação que, ao mesmo tempo, nos chama a um serviço, mas também nos chama a uma postura. Porque, nota bem, existe uma, como eu vou dizer, existe uma mania da gente, vamos dizer assim, relativamente o corpo, né? Eu já vi muitas vezes comentários do tipo: ah, Bernardo, me pediram para ler, mas eu tô de bermuda, eu posso ir lá ler? Já vi mais de um rapaz perguntar isso para mim. Eu fico olhando assim, será que o grande problema é a bermuda? Né? Ou, como eu já vi também, aliás, eu já passei por isso. Uma vez eu fui fazer uma celebração, tinha pego uma chuva horrorosa, né? E o meu sapato chegava a fazer barulho, de tão molhado que ele estava, andava, ele fazia assim, pleft, pleft, pleft. E eu tirei o sapato, tirei a meia e fui fazer a celebração, estava descalço. E veio uma pessoa e falou assim: mas Bernardo, você não pode celebrar descalço. Né? Como se o fato de eu estar sem a meia, sem o sapato, me tornasse mais indigno. Né? Aliás, na verdade não, me tornaria menos digno, porque a gente tem que parar de achar que o corpo é indigno. O corpo é digno. Porque o corpo faz parte de nós, nós fomos criados com um corpo, e esse corpo é a imagem de Deus. Né? A gente tem que parar de achar, porque isso é um vício que vinha dos gregos. Né? Os gregos achavam que o corpo era a prisão da alma. O corpo era ruim, era feio, e a alma era linda, maravilhosa. Isso acontece muito comigo. Me chamam para ler
e vêm de bermudão e desistem de mim. É isso que eu estou falando, esse tipo de coisa, tá, Fátima? Né? Então, isso vem dessa visão grega, não vem da visão, vamos dizer, dos que seguem Jesus, porque o que segue Jesus sabe que o corpo é digno. Mas existe mais uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente faz essa visão que a gente está falando, que é o seguinte: Deus se manifesta no humano. O que isso quer dizer? Como é que eu devo pensar isso? Né? Porque isso, na verdade, nos chama a uma atitude. Porque, olha bem, o que aconteceu lá com Jesus? Jesus estava lá fazendo um bom ensinamento, fazendo milagres, e a reação das pessoas foi: não é possível, ele não pode estar fazendo milagre, ele não pode estar se apresentando com tais ensinamentos, porque a gente conhece essa pessoa. E como a gente conhece essa pessoa, isso não faz sentido. Porque essa coisa da humanidade perturbava aqueles homens, aquelas mulheres. Eles se sentiam meio que, vamos dizer, colocados em xeque, né? Interpelados, questionados: como é possível que esse ser humano que a gente conheça manifeste tamanha graça divina ou manifeste tamanho conhecimento? E se a gente pensar bem, quando a gente raciocina assim, a gente está negando a possibilidade de Deus se manifestar no humano. E se eu admito que Deus se manifesta no humano, eu tenho que pensar da seguinte forma: do mesmo jeito que aquelas pessoas não acreditaram nisso e negaram isso, será que não há coisas que eu faço que negam isso também? Quando eu abro mão de me preocupar com meu irmão, com a minha irmã, oi, dono, paz e bem. Quando eu abro mão de me preocupar com meu irmão, com a minha irmã, eu estou negando que Deus se manifesta no ser humano. Cada vez que eu viro e falo assim: não, sabe como é que é? Né? Não dá para fazer isso porque sabe como é, né? É complicado, é difícil, vai ser um problema. Como assim? Né? Por exemplo, eu ouvi, né? Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, é por aí mesmo, Ângelo, é por aí mesmo. Para pensar. Nós começamos essa live aqui, pelo menos além de mim, a Maria Alice e a Denise manifestaram que está um frio horroroso, né? E aí eu fico pensando, por que a gente não pega as diversas escolas que ainda estão fechadas, abrimos e colocamos a população de rua? Por que a gente não pode abrir alguns prédios públicos que estão abandonados, largados de lado? Vamos abrir esses prédios públicos e vamos colocar a população de rua, população com moradia subhumana, para que eles fiquem abrigados, para que homens, mulheres e crianças não passem o horror do frio. E alguns até morram. Ah, Bernardo, mas aí, como é que fica? Porque eles vão entrar num prédio público. Qual o problema? O prédio é público, a escola é pública. Abre e acolhe o seu irmão, acolhe a sua irmã, protege a criança.
Sabe, pessoal, domingo passado eu assisti a missa do o Padre Júlio Lancelotti, né, o vigário episcopal do povo de rua de São Paulo, começou a missa dizendo assim: está vindo uma frente fria horrorosa que vai levar a temperatura de São Paulo a uma temperatura que pode pôr em risco a vida das pessoas. Eu quero pedir para vocês que vocês levem com vocês um agasalho, uma comida quentinha ou uma bebida quentinha. Se vocês verem um pobre na rua, pelo menos deem um agasalho e deem a bebida quente para ele. Eu vou abrir a minha igreja. Oi, Ana, paz e bem. Eu vou abrir a minha igreja para receber as pessoas. Veio frio, aquela imagem fantástica da igreja do Padre Júlio aberta, né, um monte de colchonete no lugar dos bancos, né, e as pessoas dormindo aquecidas. Deus se manifesta no humano. Sabe, o gesto do Padre Júlio tocou profundamente o coração das pessoas, e políticos e religiosos abriram lugares para proteger as pessoas. Por um momento, por alguns dias, a cidade de São Paulo, que ignora tanto os nossos irmãos desfavorecidos, a cidade de São Paulo, que tem estruturas para afastar essas pessoas, tirar delas o mínimo que elas têm, por alguns dias, essa cidade será menos cruel. Essa cidade foi tocada por alguns dias pelo sentimento de se preocupar, né? Foi lindo sua atitude de amor. Exatamente, exatamente. Eu até fiz uma comparação no meu Facebook, que eu falei assim: Jesus não vai dormir com frio nessa noite, no estábulo frio, porque alguém abriu a porta, né? Jesus nasceu num estábulo, teve o seu berço, coxo de comida, porque ninguém abriu a porta para ele. Sabe, essa disposição que a gente está vendo, né, ela mostra como Deus se manifesta no humano, né? Do mesmo jeito que todo aquele que segue Jesus, toda aquela que segue, sabe que Jesus está no mendigo, está no preso, está no dependente químico, está no desempregado, na desempregada, está naquela pessoa que passa uma dificuldade, que passa fome, passa sede, que está fora da sua terra natal, né? Ele também sabe, ela também sabe que eles podem ser a manifestação de Deus no mundo, né? Cada um de vocês pode ser manifestação de Deus no mundo. Porque Deus não se manifesta no fogo de artifício, no show de raio laser. Ele não vai se manifestar como uma bola luminosa avançando. Ele está naquelas pessoas que estão dispostas a ser esperança para os seus irmãos e irmãs, de ser acolhido, de ser cuidado, de ser carinho. Para aquele homem, para aquela mulher, para aquela criança que prefere não destruir a casa comum, mesmo que seja no ato até que ninguém note, mas que no futuro produza e seja diferença. Sabe, a gente tem que entender que se a gente acredita que Deus se manifesta no humano, né, a gente sabe que a gente precisa manifestar Deus na vida da gente.
E o errado é a gente achar que a gente vai manifestar Deus na vida da gente gritando em algum lugar. Eu acredito em Deus, Deus é lindo, maravilhoso e tal. Até há momentos onde a gente clama, né? Praticamente toda vez que eu vejo a notícia que alguém recebeu uma dose da vacina, eu falo assim, louvado seja Deus. Porque é uma hora que eu quero fazer esse testemunho. Mas assim, a manifestação de Deus é aquele momento que você vira e fala assim, olha, hoje em vez de fazer abstinência de carne, eu vou comprar 2 sanduíches. Está frio, então um chocolate quente. 2 sanduíches, 2 chocolates quentes. E vou dar para 2 pobres que estão com fome. Pode não parecer nada para você, mas para quem olhar e falar assim, olha, passou um anjo aqui. Manifestar Deus ao mundo é muito mais de dizer do que eu creio nele. É mostrar o que é o homem e a mulher, a criança que crê em Deus e o que ele pode fazer no mundo. Né? Eu garanto que se vocês adotarem uma postura, né, de ver Jesus no seu irmão que sofre, na sua irmã que sofre, naqueles que passam necessidade, que têm dificuldade, naqueles que não são respeitados, que não são queridos, que sofrem preconceito, marginalização, discriminação, acolher aqueles que são excluídos de uma forma ou de outra. Eu garanto que vocês, pela humanidade, e muito mais manifestarão Deus aos homens e mulheres do que qualquer outra coisa que vocês podem fazer na vida. Amém? Bom, pessoal, essa era a reflexão de hoje, né? Ontem eu tive um problema, na verdade eu achei até que eu tinha avisado as pessoas, né? Porque eu tive uma tese para avaliar, né? Uma aluna minha do mestrado, né? Um grande amigo meu, um casal de amigos meus, né? 2 professores que eu gosto muito, orientaram e me deram o prazer de ser chamado para a banca da aluna, então ontem eu não pude fazer a live, né? Mas pelo menos de hoje até agora tão cedo não tenho problema para fazer as lives, tá? Então é assim mesmo, é uma coisa complicada isso nessa vida de diácono, médico, marido, filho, né? Professor de curso, doutor, é muita coisa, é muito trabalho, mas é bom. É bom para eu ter um monte de chance de manifestar Deus para o mundo, né? Aliás, amanhã é um dia especial, sabe? Amanhã eu vou sair com os jovens, né? Graças à generosidade de muita gente da nossa paróquia, né? A gente vai poder sair à noite, levar comida, levar cobertor, levar roupa, né? Levar água para eles que estão precisando, né? As 2 Fátimas estão mandando amém com mãozinha de oração, né? E a graça dessa história de amanhã é que amanhã também os vicentinos vão distribuir comida para as famílias, né? Eles distribuem várias e várias cestas básicas, né? E aí algumas pessoas olham para mim e falam assim, Bernardo, mas a igreja não é para ficar fazendo obra de caridade. Claro que é. Claro que é. A vida em primeiro lugar. Quando eu era garoto lá, meus 13, 14 anos, a gente falava isso na igreja. A vida em primeiro lugar. A vida de Deus nos foi dada por Deus, então como não é função da igreja cuidar do povo? Denise está mandando amém também. Ah, Bernardo, mas o Estado devia fazer isso. Concordo. Claro que é obrigação do Estado. A doutrina social da igreja, inclusive, fala isso. Mas se o Estado não faz a função dele, nós temos que manifestar Deus no mundo. Entende?
Aliás, pessoal, eu fiquei muito chateado de eu não ter podido fazer a celebração da semana de ontem, porque ontem sempre foi dia de Santa Marta, né? Mas agora, esse ano, 2021, a festa não é de Santa Marta, porque ela foi modificada. Lázaro e Maria de Betânia. Nós ontem pudemos celebrar todos os amigos de Jesus que viviam em Betânia. Né? Ângelo também está mandando um amém. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, vou me despedir, né? Vou deixar vocês aí. Amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Desçam sobre vós e permaneçam para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam sair, usem máscara. Pintou a chance e teve a oportunidade. Tomem a vacina, qualquer braço, qualquer vacina, tudo é dom de Deus. Hoje e sempre, manifestem Deus, glorifiquem Ele com a sua vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.